Como vocês que participam sempre aqui com a gente já perceberam, medito nesta semana e entrarei um pouco na outra, primeira semana da Páscoa, sobre Mateus 26 e 27, os capítulos 26 e 27, que foi um evangelho do dia 5 de abril, do Domingo de Ramos, mas intenso por aspectos tanto espirituais como políticos, para entendermos o que aconteceu com toda a trama da crucificação e assassinato de Jesus. E também compreendermos, iluminados pelo Evangelho, a nossa realidade de hoje no Brasil e no mundo, sob o mesmo pano de fundo, ou sobre o mesmo pano de fundo, com os aspectos políticos, econômicos e políticos do julgamento e do assassinato de Jesus. Então, por isso eu posto nos dois canais, coisa que farei até terminar a reflexão sobre esse evangelho, postando os mesmos vídeos nos dois canais e depois com reflexões do evangelho somente no canal Espiritualidade Revolucionária. Por isso eu posto aqui também no canal Cartas Proféticas. E também no canal Espiritualidade Revolucionária, porque interessa aos dois. Lembram-se os que estiveram conosco ontem no julgamento de Jesus, ontem que aconteceu, segundo a tradição, na madrugada, desde a madrugada de sexta-feira, passando toda a madrugada de quinta para sexta, invadindo pela manhã de sexta-feira, eu convidei a vocês, desde aí onde vocês estão, para conseguirmos cada um, da maneira melhor que pudesse, um lugar para vermos o espetáculo de horror, a farsa do julgamento de Jesus em Jerusalém, no século I do cristianismo. Agora convido vocês que façamos o mesmo, agora para olharmos para o comportamento de Pilatos, um pouco para a pessoa de Pilatos, o papel político sujo de Pilatos, né? E as semelhanças de Pilatos com a Lava Jato, como mostrei ontem. Na verdade, ontem eu mostrei mais com relação à Lava Jato e a outros grupos que, com o mesmo teor da Lava Jato, se estendem com outros nomes por toda a América Latina para criminalizar pessoas inocentes comprometidas através de governos e instituições com o povo mais sofrido, mais injustiçado em toda a América Latina. Ontem mostrei para vocês, e está aqui o vídeo, vocês baixará no final deste aqui, está aqui no vídeo anterior, nos dois canais, que a farsa construída pelo Sinédrio, comandado por Caifás, é a mesma coisa que a farsa da Lava Jato, conduzida pelos procuradores e dirigida pelo Caifás, da Procuradores Deltan Dallagnol. Hoje nós mostraremos neste vídeo, que eu gravo em torno do meio-dia do dia 11 de abril, o papel de Pilatos, que também está no Credo Apostólico, muito semelhante ao criminoso Sérgio Moro. Vejamos aqui o texto, no versículo 11 do capítulo 27 de Mateus, que é um trecho do Evangelho do Domingo de Ramos deste ano. Jesus foi posto diante do governador e este o interrogou. Aqui já começam as semelhanças de Pilatos com Sérgio Moro. Uma das semelhanças que ele era chamado aqui no Evangelho de governador, quando na verdade ele era um preposto, ele era um interventor
colocada pelo Império Romano naquela região circunscrita à Judéia, em torno de Jerusalém, pelo imperador, pelo Império Romano. Então ele era... E naquele tempo, como sempre, esse tipo de governador, esse tipo de preposto, ganhava o cargo depois de grandes disputas e até de assassinatos, puxação de tapete, punhaladas, e jogo muito sujo. Coisa que aconteceu numa disputa entre ele e Herodes, aquele cruel assassino, que depois perseguirá os cristãos por um bom tempo em Jerusalém, toda a Judéia e toda a Palestina. Eles eram inimigos, depois retornaram à amizade, se reconciliaram agora, cada um para tirar a sua casquinha nessa farsa do julgamento de Jesus. Então, este era o governador para quem Jesus foi apresentado, foi posto diante dele, já que Jesus não foi espontaneamente. Jesus não iria espontaneamente para ser julgado de crimes que ele não cometeu. O justo ser julgado pelo injusto. O justo, o santo, ser julgado pelo pecador. O salvador ser julgado pelo perdedor, pela perdição. O libertador ser julgado por o opressor, por aquele que exercia o papel de oprimir o povo palestino naquela região aqui que identifiquei. Então ele foi arrastado e posto diante do governador. Como já mostrei em 2 vídeos anteriores, ele foi arrastado por aquele grupo de escravos que serviam de guardas de Caifás, mas que eram armados por Pilatos. Toda a tecnologia adotada por eles era a tecnologia do Império Romano. O armamento usado por ele era um armamento romano. Portanto, eles estavam assim, da mesma forma como Sérgio Moro, aqui no Brasil, não era juiz, mas um político preposto, imposto pelos Estados Unidos para exercer o papel sujo que ele fez aqui, não só com referência à condenação de Lula, a condenação de José Dirceu, a condenação de tantos outros inocentes, como João Vacari e outros que estão presos inocentemente, sem culpa, sem corrupção, sem crime cometido, com determinada função de sufocar o povo brasileiro nas pequenas conquistas que fizera. O povo, não estou falando em governantes aqui como Lula, como Dilma, estou falando no povo brasileiro que fez conquistas, fez pressões, se organizou para conquistar aquilo que lhe foi concedido, ainda que em poucas medidas, termos de direitos. Então aqui o Sérgio Moro, ou Pilatos, o governador que recebeu Jesus de bandeja. De bandeja por toda a propaganda religiosa de Caifás. De bandeja por toda a pressão que os fariseus e os saduceus, os homens da lei, como diz o texto anterior, fizeram. Aqui a Globo fez. Aqui as igrejas neopentecostais fizeram. Aqui setores da Igreja Católica Romana fizeram. Aqui até os judeus fizeram, para prender pessoas inocentes que exerciam liderança sobre o povo no Brasil. Então há semelhança entre eles. Assim como o próprio ex-presidente Lula foi arrastado, e eu não estou comparando Lula com Cristo de maneira nenhuma, não há nenhuma relação entre eles. Mas há semelhanças do ponto de vista do processo. Assim como Lula foi arrastado involuntariamente e teve que decidir entre não se entregar e criar uma luta forte, um possível derramamento de sangue na luta com os soldados de Pilatos, isto é, com os policiais federais de Sérgio Moro, teve que se entregar e foi levado. Todas as vezes que foi diante de Sérgio Moro, foi levado na marra, foi pressionado, porque se não fosse seria preso. E nas últimas vezes foi já preso, apresentado sem voluntariedade, sem
a vontade, sem a liberdade, sem disposição de quem quisesse trair o seu povo. E assim foi Jesus, carregado diante de Pilatos. Pilatos já recebeu um processo pronto. Como Sérgio Moro já recebeu um processo pronto, feito pelos editoriais do jornal O Globo, pela propaganda das emissoras cruzadas da Rede Globo, TV aberta, Globo News, as rádios Globo, né? CBN, né? As várias rádios, revistas, tudo pressionando para que Sérgio Moro recebesse o processo pronto e só fizesse colagem. Aqui o governador Pilatos fez a mesma coisa. E não só aqui no Brasil, com Lula, com José Dirceu, não, com Vacari, com tantos outros, mas em toda a América Latina, como aconteceu no Equador com o presidente Rafael Correa, como eu mostrei ontem. Como aconteceu na Argentina com a ex-presidenta e depois senadora Cristina Kirchner, que se elegeu, né, no ano passado vice-presidenta da Argentina, assim como aconteceu com Evo Morales na Bolívia. Quer dizer, o cerne da injustiça, da opressão, da brutalidade opressiva, com armamento pesado, com invenções de culpas sem provas, é o mesmo que o Evangelho já retrata há mais de 2000 anos. E as perguntas já tinham sido feitas por Caifás, agora ele repete, mostrando que eles já estavam articulados, passando informações. Assim como a Lava Jato, que era constituída por procuradores, que deveriam fazer um processo isolado, nem deveriam fazer processo nenhum desse tipo, mas se em caso de culpa, ao fazer processo, é fazer processo único e apresentar depois ao juiz, e não fazer articulado como aqui e como na Lava Jato fizeram. Tu és o rei dos judeus? Pergunta já preparada, já feita antes. E depois de tantas acusações dos sacerdotes, dos anciãos, etc., Pilatos ironicamente pergunta para Jesus: não estás ouvindo de quantas coisas eles te acusam? Eu ouvi senadores aqui no Brasil, deputados federais no Brasil, ouvi locutores de rádio, das rádios, essas radiozinhas que enchem a mente do povo de sujeira. Li em artigos de jornais, noticiários de jornais, mais ou menos o que Pilatos fez com Jesus. As vozes das ruas. Aqui no Brasil se chamou isso as vozes das ruas. Pilatos para Jesus disse: não ouves de quantas coisas eles te acusam. Eles aqui se referindo ao Sinédrio, aos sacerdotes sujos, aos sumos sacerdotes sujos, aos fariseus sujos. E depois, eu comentarei em outro momento, as próprias ruas manipuladas, o povo, a massa manipulada para gritar para a crucificação de Jesus. Tu não ouves as acusações deles. É o inverso da frase latina, vox populi, vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus. Vocês não ouvem o que o povo diz, não ouvem o que os homens santos dizem. Pilatos e Sérgio Moro são da mesma têmpera da injustiça, do crime, do mal, da índole assassina para perseguir o justo, crucificar, matar com base no nada. Mas Pilatos pelo menos tinha uma dimensão feminina na vida dele que Sérgio Moro não teve. Sérgio Moro é casado com uma cúmplice dos crimes. Uma mulher que se encanta e se sensualiza com os crimes do marido. Há relatos dela indo para a rua em Curitiba, vendo aquela massa
manipulada pelos anciãos daqui, modernos, pela Globo, pela mídia, pelo próprio Sérgio Moro por detrás dos bastidores, pelos policiais federais que ela amassa nas ruas, dizendo que somos milhões de Moros, como também disseram, somos milhões de Eduardo Cunha, né? E nesse relato jornalístico, a esposa de Moro, cúmplice dos crimes e da traição à pátria no Brasil, foi às ruas, olhando aquela massa, aquele gado todo, desnorteado, e dizendo: o meu marido é responsável por tudo isso. E depois até colocou, usando o sobrenome do marido, que ela também adotou machisticamente: eu moro com ele. Aqui é diferente. A esposa Cláudia, que era uma mulher sensata, ousada, que ousou interpelar o marido em pleno processo de pesadas forças em choque. Um processo pesadamente sombrio, com trevas que pareciam pedras caindo sobre a humanidade. Diz Mateus, relatando essa história, versículo 19: Quando Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: não te envolvas com este justo, porque esta noite em sonho sofri muito por causa dele. Evidentemente que esse aqui é um personagem de Mateus, mas que mostra uma mulher. Em alguns filmes ela aparece, essa mulher, numa janela, olhando bem na hora em que Pilatos resolve lavar as mãos e Pilatos se perturba com o olhar da mulher. Ela tinha ciência de que Jesus era justo. Ele era o justo proclamado e anunciado pelos profetas. O justo do reino que ele vinha trazer, que não tinha nenhuma composição suja com este julgamento, com esses perversos, com esses criminosos que aí estavam. A mulher, com ímpeto de senso de justiça e de santidade, gritou debaixo dos porões dos crimes, das sombras do assassinato, das sombras da morte: não te envolvas com este justo. Isso significa que ela sonhava com ele, se perturbava com tudo, né? E se Freud existisse na época, com o famoso Estudos dos Sonhos, ou então o Carl Jung, no famoso livro Os Sinais do Homem, os símbolos do homem, e que mostra o significado dos sonhos na psique humana, na mente humana, até mesmo enquanto o ser humano dorme, e nesse caso sonha só quando dorme. O quanto eles anunciam da realidade traumática, pesada, criminosa, que aí domina a realidade e perturba quem dorme. Então, os sonhos de Cláudia, e certamente o próprio Pilatos, eram tremendamente perturbados, porque eles se envolviam com os crimes da condenação e sem provas, farsante, suja, de alta densidade opressiva, para massacrar o próprio povo que seguia Jesus, que era uma condenação exemplar para intimidar e destruir o sonho proposto por Jesus. E bem-aventurados os pobres, porque eles serão saciados na sua fome, na sua sede de justiça.
Bem-aventurados os que buscam a paz. Este era o sonho de Jesus e o objetivo desta gente, objetivo desse processo manipulado, como aconteceram muitos ao longo da história, como Dreyfus, na França, condenado sem provas e levado ao calabouço das trevas, dos fungos, dos ratos, das baratas, por crimes que ele não cometeu. Assim como o teólogo Dietrich Bonhoeffer, na Alemanha, foi condenado à forca e foi enforcado por se envolver na luta contra o mal do nazismo. Assim como Tiradentes, no Brasil, foi traído, quase como Jesus, e foi enforcado, morto, sem crime, porque, na verdade, ele estava envolvido com o povo, com o Brasil. Assim como Zumbi, no Brasil, foi entregue, inclusive, por alguns seus companheiros, traído e assassinado em Palmares, contra o sonho da liberdade, contra o sonho da luta contra a escravatura. Este processo é símbolo de tudo que há de opressivo, desumano e satânico no mundo em todos os tempos. Pensemos nisso, sem romantismo, dessas pregações de pastores e padres que falam num Jesus espiritual, sem história no enfrentamento da barbárie. E meditemos, desde o lugar onde estamos vendo tudo isto, de como sairemos daqui, se indignados ou acovardados, ou achando que isso não é verdade. Isso é invenção da montagem literária de Mateus. E que este Jesus, que Cláudia viu como justo, que mexeu nos sonhos dela, que perturbou o seu repouso, que a fez vir na janela e gritar e mandar dizer para o marido: não te envolve com o justo, não sejas injusto, não sejas um ensanguentado com o sangue desse justo. Que este Jesus esteja contigo, meu irmão, minha irmã, meu companheiro, minha companheira, nesta hora de trevas do Brasil, nesta hora de medo por causa do coronavírus e por causa do fascismo, criminoso, tão criminoso quanto a barbárie de Pilatos. Te abençoe, te fortaleça e te faça firme na fé e no engajamento com este Jesus que resistiu até o último momento, se calou quando era preciso e falou quando era necessário. Deus esteja sempre contigo. Ele está no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.